Lucas capítulo 7, por gentileza. Vamos ler do verso 1 até o versículo 10. Jesus cura o servo de um centurião, certo? Diz assim a palavra de Deus. Quando Jesus terminou seu sermão dirigido ao povo, voltou para a cidade de Cafarnaum. Bem naquela ocasião, estava doente e prestes a morrer um escravo muito estimado por seu senhor, um centurião do exército romano. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, mandou alguns anciãos judaicos pedirem ao mestre que fosse curar o servo dele. Chegando a Jesus, começaram a pedir com insistência a Jesus que fosse com eles e socorresse o homem. Contaram-lhe que pessoa admirável era o centurião. Se alguém merece a sua ajuda, é ele, diziam, porque ama o nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. Então Jesus foi com eles. Porém, pouco antes de chegar lá, o centurião romano mandou alguns amigos para dizer: Senhor, não se incomode em vir à minha casa, porque eu não sou digno de tanta honra, nem de ir ao seu encontro. Fale apenas uma palavra e o meu servo será curado. Eu sei, porque eu também estou debaixo da autoridade dos meus oficiais superiores e tenho autoridade sobre os meus homens. Só preciso dizer a um deles: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou muito maravilhado. Voltando-se para a multidão, disse: nunca encontrei entre todos os judeus de Israel um homem com tanta fé. E quando os amigos do centurião voltaram para a casa dele, acharam o servo completamente curado. Amém? Você pode sentar dando glória a Deus aí? Você pode dizer aleluia? Você pode dizer assim: Jesus cura. Jesus liberta. Amém? Olhe para seu irmão e diga assim: não converse comigo agora. Amém? Olhe de novo para ele, vai, olhe de novo. E diga assim: faça de conta que eu não estou aqui. Diga assim: não me atrapalhe a ouvir a palavra. Diz: eu quero ouvir a palavra. Não me interrompa. Não tire minha atenção. Amém? Querido, deixa eu explicar a vocês. Esta cura, ela ocorreu na cidade chamada Cafarnaum. Se você observar o texto, você vai ver, esse texto também se encontra no livro de Mateus, no capítulo 8. Jesus curou o servo de um centurião, logo após ele ter curado um leproso. Lucas não mostra a cura do leproso anterior, mas lá no Evangelho de Mateus, quando Mateus escreve o mesmo episódio, Jesus curou um leproso antes de curar esse servo do centurião. E é importante aí você observar que centurião é um capitão do exército romano, é um oficial que comandava uma tropa de 100 homens. Então, esse cidadão, ele está na sua casa, e ele é um centurião romano. Todo mundo sabe que no tempo bíblico, dentro desse contexto, quem comandava o mundo antigo era o Império Romano. Israel, o povo judeu, estava subjugado por Roma, pelos romanos. Quem mandava em Jerusalém eram os romanos, o Império Romano. Esse homem trabalhava para o Império Romano e ele era um oficial romano. Ele comandava uma tropa de 100 homens. A Bíblia que nós cremos, de Mateus a Apocalipse, ela traz para nós alguns centuriões, alguns oficiais romanos. 2 deles a gente sabe o nome, mas 2 deles são anônimos, nós não conhecemos o nome. Quando nós olhamos lá em Atos capítulo 27, Paulo, quando estava na sua viagem a Roma
preso e viajando para Roma como escravo, nós encontramos um centurião chamado Júlio. E a Bíblia diz que esse centurião ele foi bondoso com Paulo. Ele permitiu que quando Paulo chegasse à cidade de Sidom, Paulo descesse do navio e fosse recebido por seus amigos, para os amigos de Paulo assistirem Paulo, consolar Paulo. Então Júlio, um dos centuriões que a Bíblia revela, foi bondoso com Paulo. Outro centurião que a Bíblia traz para nós foi Cornélio, lá no livro de Atos capítulo 10. A Bíblia diz que Pedro foi orar na casa de Cornélio, e quando Pedro começa a pregar a palavra, o Espírito Santo desceu na vida de Cornélio e da sua família. E a Bíblia vai dizer que Cornélio, esse centurião, mais um centurião que a Bíblia relata, Cornélio, ele é um homem bondoso, é um homem caridoso, é um homem que teme a Deus e um homem que orava. Era um homem que buscava o Senhor, que fazia boas obras e que temia a Deus. Ele também era um centurião. O outro centurião que a Bíblia traz na história bíblica é um centurião que não tem nome. A Bíblia não revela o nome, mas quando Jesus está crucificado na cruz, que começa a cair o sangue de Cristo na cruz, que Jesus entrega o seu Espírito a Deus, a Bíblia vai dizer que há um terremoto em Jerusalém, a luz se apaga, a escuridão, há trevas, há terremoto. E lá, quando os moradores de Jerusalém começam a olhar na cruz, se aproximam uns soldados e um centurião. E esse centurião, ele olha para Jesus na cruz e diz: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Então a Bíblia traz 4 centurião, revelando 2 o nome deles, Júlio e Cornélio, e traz 2 que não traz o nome. Esse centurião aqui, a Bíblia não diz o nome dele, mas tem algumas atitudes desse centurião que é importantíssima para mim e para você. Então o tema da mensagem hoje é: o que podemos aprender com este centurião? Olha para teu irmão e diz assim: hoje Deus vai falar com você. Olha para seu irmão e diga assim: você não vai voltar para casa do mesmo jeito. Deus tem uma direção para a sua vida. Deus vai mostrar uma saída para você. É só você prestar atenção na palavra. Então esse centurião, a Bíblia vai dizer que Jesus está passando em Cafarnaum. Jesus está na cidade de Cafarnaum, e esse centurião está em casa, e ele manda, olha que interessante, ele manda alguns anciãos judeus atrás de Jesus para pedir pelo seu escravo. Presta atenção, esse centurião, ele tem um servo, ele tem um empregado. Esse centurião, ele é um oficial romano, um homem de patente. Esse homem tem estrela no braço. Esse homem, as pessoas prestam continência quando vê ele. Ele tem um escravo em casa doente. Esse homem, ele tem um homem que está prestes a morrer, um escravo prestes a morrer. Mateus, contando a mesma história, diz que é um paralítico. Esse homem tem um paralítico em casa, prestes a morrer, e ele manda os anciãos judeus atrás de Jesus para pedir a Jesus para curar o seu servo, para curar o seu empregado, para curar o seu escravo. Esse homem, ele está preocupado com o empregado dele. Esse homem está preocupado com alguém que é escravo. Esse homem, ele é rico, ele tem posição, esse homem tem status, esse homem é um homem importante para os romanos, mas ele está preocupado com uma pessoa inferior a ele. Ele está preocupado com o seu empregado. A Bíblia vai dizer que ele está preocupado com o seu criado, com o seu servo. Ele está preocupado com um subordinado dele. Não é uma pessoa que manda nele, é uma pessoa que ele manda nela. Mas ele está preocupado. Sabe por quê? Porque o centurião romano, ele amava o seu servo. Olha para teu irmão e diz assim: não adianta você estar dentro da igreja se você não tiver amor.
Não adianta você vir para todos os cultos. Não adianta você frequentar todos os trabalhos da sua igreja. Não adianta você participar de conjunto na igreja. Não adianta você pregar na igreja. Não adianta você louvar na igreja. Não adianta você participar de tudo na igreja. Está todos os dias na igreja. Se eu e você não tiver amor, nada disso tem importância para Deus. Glória a Deus, aleluia. Nada disso tem valor aos olhos de Deus. Esse centurião, ele traz uma lição para nós cristãos. Nem crente ele era, mas ele tinha amor. Ele estava preocupado por um subordinado dele. Sabe por quê? Querido, esse centurião, ele não via o seu criado como um objeto. Ele não via o seu servo como um produto. Ele não via o seu subordinado como uma coisa. Ele não via o seu servo, o seu empregado como algo que apenas ele usaria ele. Ele não via o seu empregado como um número, como as empresas nos veem. Porque eu e você numa empresa, a gente somos resultado. Eu e você numa empresa privada, seja ela qual for, nós somos um número. Nós só temos valor por aquilo que nós produzimos. No dia que nós deixamos de produzir, as portas se fecham. É verdade ou não é? Nós somos um número. Nós somos resultado. Nós somos uma produção. Nós somos uma coisa. Nós somos um produto. Mas esse centurião, ele está olhando para o seu empregado, dizendo assim: você tem valor. Eu me preocupo com você. Eu estou sentindo Jesus aqui. Você tem importância para mim. Aquele centurião, ele está olhando para o seu empregado e amando ele. Amando ele. A Bíblia vai dizer, se você observar, no versículo 2 vai dizer assim: um escravo que ele muito estimava. Você sabe o que é estima? Carinho. Estima é afeto. Estima é afeição. Estima é reconhecimento do valor pessoal de alguém. Reconhecimento pessoal e profissional. É o que está no dicionário. Estima é carinho. Estima é afeto. Estima é zelo. Quando alguém chega para alguém e diz: fulano tem uma estima elevada em relação a ciclano, é porque aquela pessoa quer muito bem daquela outra. Eu tenho um afeto muito, muito grande por você, é porque você tem um carinho muito grande por aquela pessoa. E isso não é homossexualidade. Não adianta os homossexuais querer pegar esse texto e querer dizer que aqui se encaixa uma relação homossexual. Não, porque um homem pode ter afeto pelo outro sem ser homossexual. Glória a Deus, aleluia. Ele tinha estima, ele tinha carinho. Assim como um pastor tem estima pela ovelha, assim como uma ovelha tem estima pelo pastor, ele tinha carinho pelo seu empregado. Para o centurião, pessoas não é para ser usada, pessoas é para ser amada. Olha para teu irmão e diz assim: não use as pessoas, ame as pessoas. Porque aí fora o mundo não nos ama, o mundo quer nos usar. Enquanto eu e você não somos algo que ajude as pessoas a chegarem no objetivo delas, se eu e você não for um degrau, se eu e você não for um trampolim, um meio para que as pessoas cheguem nos seus objetivos, se eu e você não for isso, nós não temos valor para o mundo. Nós só temos valor para o mundo quando nós somos um degrau ou um trampolim para fazer o mundo alcançar os objetivos dele. Caso contrário, nós somos uma coisa, nós somos um produto. Mas Jesus me trouxe aqui nessa noite para dizer que você tem valor. Eu e você, nós não somos um produto. Eu e você, nós não somos uma coisa. Eu e você temos valor. Jesus derramou o seu sangue na cruz para provar o amor que ele tem e o valor que temos para ele. Esse centurião, para o centurião, as pessoas é para ser amada e não para ser usada. Glória a Deus. Não use as pessoas. Não trate as pessoas como um produto. Não olhe para as pessoas como se fosse um objeto.
Não olhe para as pessoas como se fosse. Não coisifique as pessoas. Ame. Ame sua família. Ame seus amigos. Ame os seus irmãos da sua igreja, da sua congregação. Ame seus pastores, seus líderes. Ame. Para o centurião, Deus é para adorar. Pessoas é para amar. E coisas é para usar. Repita assim comigo: Deus é para adorar. Deus é para adorar. Pessoas é para amar. Pessoas é para amar. E coisas é para usar. E coisas é para Nunca esqueça de Deus. Nunca use as pessoas. E nunca ame as coisas. Você viu a escala de prioridade como é? Deus é para adorar. Nunca inverta. Nunca ame as coisas e nunca use as pessoas. Faça o correto. Quando nós invertemos essas prioridades, a nossa vida fica desorganizada. O que é que o mundo faz hoje? O mundo esquece de Deus, ama as coisas e usa as pessoas. Mas Deus me trouxe aqui para dizer a você: é tempo de eu e você organizar nossas prioridades. É tempo de adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Porque aonde tiver o meu coração, ali está o meu tesouro. Glória a Deus. Tem pessoas que estão amando o carro, ama a casa. Epa, quando entrar na minha casa, bata o pé para minha casa. Não, bata o pé aí direitinho. Epa, para entrar no carro, bata o pé. Epa, não bata a porta forte do carro. Calma, vai. Não. Cuidado aí, cuidado. Não. Meu irmão, coisas é para usar. Dinheiro é para usar. Se você não usar, quando você partir, alguém que não suou para ter, vai usar no seu lugar. Deus é para adorar. Coisa é para usar. Porque Jesus disse assim, que o homem estava produzindo, colhendo muito. Aí disse assim: o que é que eu vou fazer para guardar a minha colheita? Já sei o que eu vou fazer. Eu vou destruir os meus depósitos, vou construir os depósitos maiores para guardar a minha colheita, para ter mantimento e ter segurança na vida para muitos anos. E vou dizer à minha alma, come, bebe, regala-te, porque tu tem alimento para viver por muitos anos. Aí Deus disse assim: louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tu tens guardado, para quem vai ficar? Amar as coisas. Pessoas que têm amado as coisas, têm se apegado a bens materiais, e quando morrem é que começa o problema. Sim ou não? Depois que morre é que começa o problema. Minha família se partiu no meio, por causa de uma casa e uma oficina. Sobrinho, até ameaça de morte já teve. Sobrinho ameaçando tia. Irmãs que não se falam mais. Porque quando o pai morreu, não deixou as coisas claras. Mas tudo isso porque as pessoas estão amando as coisas. É por causa do dinheiro, é por causa de um terreno, é por causa de uma casa, é por causa de uma herança, é por causa de um testamento que não ficou claro lá, e agora ninguém quer abrir mão de nada. Jó usava a riqueza que tinha para reunir os filhos. Ele fazia banquete na casa de cada um dos filhos, com a riqueza que ele tinha. Todo dia era uma janta, um banquete na casa de cada um dos filhos de Jó. Jó usava a sua riqueza, os seus bens, para unir a família, não para destruir. Olha para teu irmão e diz assim: Deus está abrindo nossos olhos hoje. Deus está abrindo nossos olhos hoje. É para eu e você adorar a Deus. É para eu e você amar as pessoas. E é para eu e você usar as coisas. Glória a Deus. Pessoas não é para usar, pessoas é para amar. Ai, pastor, é tão difícil amar certas pessoas. É ou não é? Tem pessoas que é difícil amar. Eu escutei uma frase dessa semana que foi interessante. O rapaz disse assim: quando me disseram ame seu inimigo, eu tomei uma decisão. Passei a me amar mais. Porque Jesus disse como? Ama o teu inimigo como você ama a si próprio. Como é que eu vou amar o meu inimigo se eu não me amo? Porque eu tenho que amar o meu inimigo como eu amo a mim mesmo. Se eu não me amar, eu não tenho amor para dar para o meu inimigo.
Mas se eu me amar, eu vou ter amor para dar. Eu tenho que amar o meu inimigo como eu amo a mim mesmo. Então, querido, para esse centurião, em relação a amar pessoas, não existia acepção de pessoas. Para esse centurião, ele tinha que amar grande e pequeno. Ele tinha que amar rico e pobre. Para esse centurião, ele tinha que amar quem tem dinheiro e quem não tinha dinheiro. Para esse centurião, em relação a amar as pessoas, não existia melhor e nem pior. Para esse centurião romano, em relação a amar as pessoas, ele tinha que amar todos de igual modo. Olha para teu irmão e diz assim, ó. Olha para teu irmão e fala assim para ele: você tem que amar todos. Independente de quem tem, independente de quem não tem, você tem que amar todos, independente se é grande, independente se é pequeno, independente da conta bancária, independente da roupa que está vestindo, independente do carro que chega na igreja, você tem que amar todos. É assim ou não é, meu irmão? Tem que amar todos. Tem que amar quem chega na igreja com carro importado, todo alinhadozinho. E também amar quem chega na igreja com aquela havaianazinha com prego na correia para não cair a correia. Tem que amar todos. Para esse centurião, pessoas tinham valor. Não pelo que elas tinham, mas pelo que elas são. Criaturas de Deus. Aleluia. Você pode dar glória a Deus? Quem é que está entendendo o que eu estou falando aqui? Está entendendo o que eu estou falando? Então vamos lá. Para esse setor, eu tenho alguns conselhos aqui para dar, porque nós vivemos numa sociedade, sim ou não? Sim. E na sociedade tem pessoas, por exemplo, na igreja. Na igreja existe relação de líder e de liderados, sim ou não? Sim. Existem os pastores da igreja e existem as ovelhas. É uma relação parecida com a relação do centurião com o seu servo. Um é líder, o outro é subordinado àquela liderança. E deixa eu dizer uma coisa importante para você. Talvez você lá no ambiente de trabalho, você é um encarregado, você é um coordenador, um supervisor, é um chefe do setor. Tem pessoas que você lidera. É assim que acontece? Às vezes nós somos liderados, às vezes tem alguém que é o nosso encarregado, é um chefe, é um supervisor, é um líder. Mas tem hora que a gente também está no patamar que a gente também tem pessoas embaixo da nossa responsabilidade, não é? E aí eu quero dar alguns conselhos para você que tem pessoas sob a sua responsabilidade. Nunca ameace, nunca persiga, nunca humilhe, nunca seja injusto, nunca use o poder. Nunca se sinta melhor do que quem está inferior a você. Glória a Deus, glória. Olha para teu irmão que está do lado, olha para teu irmão que está do lado e diz assim, ó: cuidado, vai fala, cuidado quando você persegue alguém, quando você humilha alguém, quando você quer passar por cima de alguém, porque amanhã esse alguém pode ser o seu chefe. Glória a Deus. Você está entendendo como é o processo? A vida é feita uma roda gigante assim, ó. Quem está embaixo, uma hora está lá em cima. Quem está lá em cima, uma hora está lá embaixo. Eu tinha um encarregado que ele botava a perna assim, sentava na cadeira, ficava o dia todo com as pernas para cima. Parecia que estava numa praia. Vai, faz isso, faz aquilo. Muito antigo na empresa, muito antigo. Aí parecia que estava numa praia, estava as pernas cheias de orgulho, cheias de soberba, cheias de prepotência, humilhava as pessoas, gritava com as pessoas. Eu acho que Deus olhou assim e fez: eu vou resolver esse problema. Eu vou fazer quem está lá em cima dar uma passeada lá embaixo. Aí foi desligado da empresa. Quando foi desligado da empresa, sabe o que foi que eu vi esse homem? Do que eu presenciei na vida desse homem, eu presenciei ele na frente da empresa, sem poder entrar na empresa e pedindo ajuda para levantar uma cesta básica para ele.
Olha para teu irmão e diga assim: nunca humilhe ninguém. Nunca se sinta superior a ninguém. Nunca persiga ninguém por causa da sua posição. Nunca se ache que você é melhor do que alguém só por causa da posição maior que você está em relação a alguém. Porque você também tem um Senhor que manda em você. É assim ou não é? Nunca se esqueça que você é senhor de alguém, mas você também é escravo de um Senhor. Existe um Senhor que manda na gente. Existe um Deus que é maior do que a gente. E do mesmo jeito que temos pessoas a qual estão inferior a nós, nós somos inferior a Ele. Glória a Deus. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Nunca persiga, nunca use o poder. Abra sua Bíblia lá em Efésios. Vamos ler. Abra sua Bíblia, Efésios capítulo 6. Corra, corra. Efésios capítulo 6, versículo 9. Efésios capítulo 6, versículo 9. Olha o que a palavra de Deus diz. E vocês, senhores. Aí você pega essa palavra Senhor e diz assim: líder, você supervisor, você coordenador, você chefe de um cargo, você que é líder lá na empresa, você que é um encarregado, você que tem um cargo na empresa e que tem pessoas que você responde por elas. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não fique ameaçando-os o tempo todo. Lembrem-se que vocês mesmos são escravos de Cristo e que vocês têm o mesmo Senhor que eles. Ele não faz diferença entre as pessoas. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está entendendo como é o processo? Ah, pastor, mas eu sou empregado, eu não mando ninguém. E amanhã, você sabe? Você hoje é liderado, hoje você tem chefe, hoje você tem gerente, e amanhã? Aí você vai se lembrar dessa mensagem. E amanhã? Então, lembre disso. Nunca humilhe ninguém. Nunca puxe o tapete de ninguém. Nunca interrompa o crescimento de um subordinado. Glória a Deus. Aleluia. Porque às vezes tem chefe que interrompe o crescimento do empregado. Sim ou não? Sim. Vem lá da diretoria, eu quero ele. Aí o chefe diz: mas eu também quero ele comigo. Aí impede o crescimento do... Já aconteceu comigo. Vem lá de cima a ordem: eu quero Edivaldo, eu quero que ele venha para cá. Aí o encarregado que precisa de você diz assim: mas ele é importante para mim, deixa ele aqui. Aí o que é que acontece? Você não cresce e fica parado ali naquela função há muitos anos. É assim não, Edivaldo, que acontece? Então se lembre. Provérbios 16, verso 18 diz assim: a desgraça está a um passo do orgulho. Logo depois da vaidade vem a queda. O orgulho precede a queda. Ou seja, quando você vê uma pessoa caindo, antes dela cair, ela foi orgulhosa. Quem é que está entendendo o que eu estou falando aqui? Glória a Deus. Deus está falando com gente aqui. Quando você vê alguém na miséria, na desgraça, quando você vê alguém feito Nabucodonosor comendo capim, tinha tudo ao mesmo tempo, não tinha, da noite por dia, o camarada perdeu tudo na vida. Quando você vê acontecendo isso, antes de acontecer isso, essa pessoa foi orgulhosa, foi soberba, foi vaidosa, humilhava os outros, e a mão de Deus caiu sobre ela. Glória a Deus. Quem está sentindo a presença de Jesus aqui? Levanta a mão aí para dar glória, levanta a mão, abre a boca para dar glória a Deus. Deus está ensinando a gente para a gente não cair na desgraça. É assim, se a gente se lembrasse disso. Porque tem gente tem gente que não pode chegar em certos lugares, porque senão muda. Tem gente que, olha, se Deus der um pouquinho, já muda. Já começa a se achar que pode. Já começa a se achar que é demais. Começa a encher o coração de orgulho, de soberba.
quarta-feira, eu fui. Minha vida cristã toda foi na Igreja Batista Largo da Paz, lá na Ponte Mocotolambó. Não tem uma igreja de vidro azul na Ponte Mocotolambó? Desde 16 anos de idade eu fui crente dali, fui cristão ali. Fui pregar agora na congregação que eles têm na Imbiribeira. Cheguei lá e encontrei um monte de gente que deu aula para mim na escola dominical. Eu encontrei 2 professores da escola dominical, encontrei as dirigentes do círculo de oração que oravam por mim, e hoje eu sou pastor e fui pregar para eles na quarta-feira. Quando eu cheguei lá, tinha um monte de gente que eu conhecia. Sabe o que um deles falou para mim? Éder, tu não mudasse nada, tu fala do mesmo jeito, tu é a mesma pessoa. Eu não vi, tu não mudou nada. A única coisa que eu vejo que tu mudou é esse topete teu que tu mudou. Olha para teu irmão e diz assim, ó, dinheiro não pode te mudar. Glória Carro não pode te mudar. Glória. Casa não pode te mudar. Bens materiais não pode te mudar. Você tem que ser você. Glória a Deus. Levanta a mão. Se for aplaudir, aplauda Jesus forte, dando glória a Deus, dando aleluia. Deus está ensinando a gente. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Aí a gente está vendo aí o Brasil. Senhor. A gente está vendo aí o Brasil, que no Brasil está se levantando uns homens que estão achando que pode tudo. Prendendo cabeleireira, dando sentença de 14 anos, porque marcou de batom uma estátua. Aí tem gente se levantando pensando que pode tudo. Antes da queda, o orgulho precede a queda. Tem gente pensando que é Deus. A Bíblia diz assim, por causa do gemido do necessitado, eu me levantarei, diz o Senhor. E deixa eu dizer um negócio a você. Você que não está lá passando pelo que essa mulher está passando, e fica dizendo assim, não é para ter anistia não. Não é para ter anistia não. Bem feito porque eles estavam lá. Se lembre que poderia ser eu e você. Poderia ser eu e poderia ser eu e você, ou um familiar nosso. Aí fica lá, anistia não. Mas a hora de cada um vai chegar. A mão de Deus vai vir com peso. E quando a mão de Deus vier com peso, eu vou ver gente comendo capim feito Nabucodonosor. Glória a Deus. Todo escravo quer ser senhor. Todo senhor quer ser príncipe. Todo príncipe quer ser rei. Todo rei quer ser imperador. Todo imperador quer ser Deus. Agora Deus, que é maior que qualquer escravo, maior que o Senhor, maior que os príncipes, maior que os reis, maior que os imperadores, Ele é Deus, mas se fez servo. Glória a Deus. Glória. Olha para teu irmão e diz assim, ó, fala para ele aí, ó, você pode ter tudo nessa vida, você pode conquistar tudo, você pode chegar em lugares altos, você pode crescer, você pode receber aplauso, você pode conquistar todas as riquezas que tem nessa vida aí, mas você tem que ter um coração de servo sempre. Glória a Deus. Glória. Isso aí não é negócio, na igreja que às vezes, pastor, você aprendeu, eu aprendi muita coisa na igreja, mas isso aí eu aprendi com a minha mãe. Até quando eu passo, minha mãe está conversando com alguém, que eu passo, você não vai falar não, é? Ô Éder, fala aí, eu passava a maior vergonha. Eu fazia questão de me lembrar na frente dos outros, que quando eu chegasse no ambiente eu tinha que falar com todo mundo. Então olha para teu irmão e diz assim, ó, Jesus orou dizendo assim, ó, graças te dou, Pai, que tu ocultasse essas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Glória. Dê glória a Deus. Glória. Diga aleluia. Aleluia. Tem muita gente que não quer descer da figueira. E pergunta, por quê, pastor? Por quê, pastor? Zaqueu não subiu na figueira, não foi? Mas Jesus disse, desce, Zaqueu. Jesus disse, desce devagar para tu não cair, cuidado. Desce depressa, não foi? Mas tem muita gente que não quer descer da figueira.
Porque quando a gente está em cima da figueira, a gente olha as pessoas de cima para baixo. Quando a gente está na figueira, a gente pensa que a gente é superior a quem está lá embaixo. Então olha para teu irmão e diz assim: se liberte da figueira. Porque se você ficar na figueira, pode ser a tua queda. Sai da figueira, deixa o orgulho, deixa a soberba, deixa a vaidade. Quem está entendendo o que eu estou falando, levanta a mão aí da glória. Só que tem um outro lado. Agora eu dei um conselho para quem? Tem pessoas lá para não humilhar, não perseguir. E a gente que somos empregados? Que temos pessoas que são nosso chefe, nosso gerente, coordenador, supervisor, todo mundo que trabalha tem um. O que é que eu faço, pastor? Por que o centurião tinha tanto amor pelo seu escravo? Quem pode me responder? Eu tenho certeza que esse escravo, ele não era preguiçoso. Esse escravo, ele não ficava falando mal do chefe pelas costas. Esse escravo não vivia falando mal da empresa. Quando o centurião precisava dele, ele dizia: pode contar comigo. Glória a Deus. Por isso que o centurião valorizava tanto aquele escravo. Ah, pastor, mas meu chefe é o cão chupando manga. Meu chefe, ele é ruim. Aí deixa eu dizer um negócio a você. Mesmo que o seu chefe seja ruim, você tem que fazer as coisas não como se estivesse fazendo para ele, mas como se estivesse fazendo para Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Está entendendo? Glória. Está escrito na palavra. Vamos ler. Está em Efésios ainda aí? Tá. Efésios, capítulo 6, verso 5. Hoje eu esqueci minha toalhinha, viu, irmão? Só me lembrei quando estava dentro do carro. Hoje eu vou suar tanto. Efésios, capítulo 6, verso 5. Olha o que diz aí. Escravos. Aí você vai aqui, eu e você, o empregado, servo. A gente quer. Efésios 6, 5. 6, a partir do 5. Escravos, obedeçam a seus senhores com respeito e temor, e façam isso com sinceridade, como o fariam a Cristo. Não agradem aos seus senhores só enquanto eles estão vigiando, mas como escravos de Cristo, façam de coração o que Deus quer. Trabalhem alegremente e com dedicação, como se estivessem trabalhando para Cristo e não para pessoas. Glória a Deus. Lembrem-se de que o Senhor lhes recompensará cada coisa boa que fizerem, quer vocês sejam escravos, quer sejam livres. Glória a Deus. Como eu tenho que me relacionar com quem é superior a mim? Faça as coisas como se estivesse fazendo para Deus. Ah, mas a pessoa não gosta de mim, me persegue, me humilha, bota muito trabalho para mim, fica me pedindo para fazer hora extra, fica me perseguindo, não me valoriza, não me dá promoção. Faça para Deus, esqueça Ele. Glória a Deus, aleluia. É o que está escrito na palavra, como se vocês estivessem fazendo para Deus. O seu chefe pode não estar vendo, mas Deus está vendo. O seu líder pode não lhe valorizar, mas Deus vai valorizar o que você está fazendo. Quem é que está entendendo o que eu estou falando? Glória. E tem uma coisa, deixa eu dizer uma coisa aqui. Se você tiver de conquistar alguém, você vai conquistar com trabalho, não é com bajulação. Está tão cheiroso hoje. Você é tão cheiroso, chefe, hoje. Tão cheiroso, o cabelo disso aqui, camisa bonita. Você não precisa bajular ninguém não, irmão. Você precisa trabalhar. Se você tiver de ganhar o afeto do seu líder, do dono da empresa, é com trabalho, não é com bajulação. Ah, se eu fosse... Olha, irmão, tem chefe que quando percebe que alguém tá com essa bajulação toda, ele já olha, já vê assim, esse aí não presta. Acaba que a cabeça, ele vai dizer: eu não quero bajuladores em minha volta não, eu quero gente que trabalha. Porque quem puxa o
saco dele hoje, amanhã vai querer puxar o tapete dele. Pastor, o senhor está tão bonito, pastor, que menino bonito, pastor que pregação boa, pastor. Que mensagem maravilhosa, pastor, que lindo, que lindo. Não, irmão, não é assim que vai conquistar o pastor não, meu filho. Não é assim não. Você está entendendo onde eu estou querendo chegar? Entenda. Então a primeira lição que nós aprendemos é que esse centurião amava o seu escravo. Mas ao mesmo tempo, ele amava o seu escravo porque o escravo fazia por onde? O escravo era um bom servo. Não é aquele camarada que é o último a chegar na empresa e o primeiro a sair, não. O cara bate o ponto atrasado e quando dá, larga de 5 horas, quando dá 4h59 ele está na frente do ponto. Para largar logo. Porque para chegar atrasado ele pode, mas para passar 1 minuto a mais do horário dele, ele pode não. Você está entendendo como é? Posso dar um conselho a você? Todos nós temos pontos fortes e pontos fracos. Eu falo em relação a trabalho mesmo. A competência, a talento. Todos nós somos bons em umas coisas e fracos em outras. E como é que eu compenso as minhas limitações? Com trabalho. Ah, pastor, não sou bom em internet, não sou bom em mexer em computador. Você tem que compensar isso suando, mostrando trabalho para esconder a sua limitação. Porque naquilo que eu não sou bom, eu vou suar. Ele vai dizer assim, ele não é bom nisso, mas o bicho trabalha. Está entendendo como é? Ó, esse camarada aí, ele não é bom nisso aqui não. Ó. Ele é fraco nisso aqui. Mas também ninguém pode chamar ele de preguiçoso não. Eu levo isso para a minha vida. Eu posso ser limitado em muitas coisas que a empresa gostaria que eu fosse bom, mas eu não sou. Mas ela nunca vai me demitir por falta de trabalho. Ela pode dizer, eu vou demitir ele porque ele não tem curso disso, não tem curso daquilo, não tem curso daquilo outro. Mas nunca vai me demitir. Pastor, nunca vai me demitir para dizer assim, é porque a gente está vendo que você está fazendo corpo mole, você está... Nunca. Porque naquilo que eu sou limitado, eu digo, eu vou mostrar trabalho. Amém? Amém. Diga glória a Deus. Glória. Agora volte lá para Lucas, para o texto que nós lemos, Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Aí olha só. O centurião manda os anciãos dos judeus para pedir a Jesus para curar o seu escravo. Não é? Mandou judeus para Jesus, dizer a Jesus assim, vai lá na casa do centurião, curar o servo dele. Mandou judeus, mas o centurião é romano. Israel está subjugado pelos romanos. Os romanos mandam nos judeus. Mas esse homem é romano. Mas ele manda judeu falar com Jesus. E quando Jesus está indo em direção à casa dele, observe o versículo 6 que diz que ele manda amigos para falar com Jesus assim, não precisa entrar na minha casa. Eu não sou digno. Mande só uma palavra, não é assim que está aí? Olha só, ele manda primeiro judeus falar com Jesus e depois ele manda os seus amigos. Esse centurião, ele sabia construir bons relacionamentos. Ele é romano, mas ele se relaciona com o judeu. Ele é romano, mas ele tem amigos. Ele é romano, judeu, era subjugado pelos romanos, mas ele se dava bem com o judeu, ele tinha amigos, ele era bom de relacionamento. Pastor, eu sou crente, eu só me envolvo, eu só tenho amizade, eu só converso, eu só paro na rua para falar com crente. Então você vai ter que sair do mundo, tem que ser arrebatado, irmão. Sabe por quê? Porque a gente vive no meio de uma sociedade.
Na minha família tem pessoas crentes e pessoas não crentes. No ambiente de trabalho onde eu trabalho, tem crente e tem não crente. E aí, vou só falar, só ter relacionamento, só me envolver com pessoas que é crente. O chefe pode ser um macumbeiro, mas todo dia eu tenho que falar com ele. Companheiro lá da sala do escritório, seja lá de onde for que você trabalha, tem muita gente que é ateu. Tem muita gente que é canhoto, é esquerdista. Você tem que saber lidar com todo tipo de... Hebreus capítulo 12, verso 14, o que é que diz? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha para teu irmão e diz assim: você é crente. Fala para ele aí, você é crente. Mas você tem que saber se relacionar com todo mundo. Tem que falar até para falar de Jesus. Como é que a gente vai falar de Jesus para alguém se a gente não se envolver com alguém? Não se relacionar, não conversar. Você está entendendo? Então ele sabia se relacionar. E o centurião, ele é um exemplo para nós. Romanos capítulo 12, verso 18 diz assim: no que depender de nós, tenhamos paz com todos os homens. Paz com todos. Agora há uma diferença. Ter paz com todos é uma coisa, se associar é outra. O que a Bíblia nos proíbe é a associação. Que sociedade tem a luz com as trevas? Está lá em 2 Coríntios capítulo 6. A sociedade, a aliança. Aí é o que a Bíblia pede para a gente abrir os olhos. Paulo vai dizer com quem a gente não deve se relacionar. E aí você vai se escandalizar agora. Pastor, eu posso me relacionar? Não estou falando de relacionamento para casar. Eu estou falando de se envolver, ter um amigo, ter um colega, conversar com um parente que não é crente. Temos que sim. Eu vou dar um exemplo a você. Eu trabalhei 4 anos e meio numa empresa e fui desligado. E depois de 1 ano e meio, a mesma empresa me chamou para trabalhar. E eu vou dar um exemplo para você levar para a sua vida. Sabe quem mais levantou uma campanha dentro da empresa para minha volta? Um colega que eu tenho lá que é homossexual. Quem mais queria que eu voltasse era esse jovem que viajava comigo para fazer visita aos clientes, que tem essa opção sexual, que é o problema dele, mas quem mais contribuiu, primeiramente Deus, e toda a honra e toda a glória é Ele. Foi Ele quem fez isso. Mas esse homem, pelo respeito que ele tinha a mim, pelo nível de relacionamento que eu tinha com ele, foi uma voz, um canal de Deus para fazer eu voltar para a empresa. Glória a Deus, glória a Deus. Você está entendendo como é o processo? Pastor, mas eu sou crente, eu sou santo, até minha sombra agora está curando. Eu estou passando nos lugares assim, eu fico passando a minha sombra para curar as pessoas. Tão santo que eu estou, pastor, só falo com crente, meu linguajar, eu digo, não. Nós temos que se envolver. Agora nós temos que se envolver e não compactuar com os pecados do mundo. Pastor, mas é aquele texto que diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É o mundo, irmão, não são as pessoas. É o mundo sistema. É o sistema de Satanás que está aí no mundo enganando as pessoas. É esse mundo que eu e você não devemos se relacionar. É o sistema, o engano. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. É o sistema. Mas pastor, Tiago está dizendo lá que incrédulos, corruptos, porque não sabe que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. E quem se constitui amigo do mundo
se constitui inimigo de Deus. Mundo, sistema. Não são as pessoas. O texto não está falando da amizade com pessoas. O texto está falando com a amizade com o sistema. As mentiras que tem no mundo. Os enganos que tem no mundo. Os pecados que tem no mundo. As injustiças que tem no mundo. Que Satanás está trabalhando na mente das pessoas para fazer com que a verdade seja mentira e a mentira seja verdade. É com isso que eu não tenho que ter amizade. Mas não é com as pessoas. Eu confesso a vocês, muitas vezes é melhor você ter uma amizade com um mundano do que com um cristão, dependendo do cristão. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 5. Eu vou terminar. Eu vou mostrar a você com quem eu e você não pode se relacionar. 1 Coríntios capítulo 5, abra aí. Vamos ler a partir do verso 1 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 9. Eu vou mostrar a você com quem nós não devemos se relacionar. Primeiro Coríntios, capítulo 5, verso 9. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Olha aí. Posso ler? Pode. Está acompanhando aí? Amém. Olha só. Assim... 1 Coríntios capítulo 5, eu estava no segundo aqui. Vamos lá. 5, 9. Lá vai eu. Quando lhes escrevi, isso aqui é Paulo escrevendo. Apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Coríntios. Quando lhes escrevi por carta, pedi que vocês não se misturassem com pessoas imorais. Porém, quando eu disse isso, olha o que Paulo está dizendo. Eu escrevi a vocês que eu disse que era para não se juntar com pessoas imorais. Certo? Aí Paulo vai explicar agora. Porém, quando eu disse isso, não estava falando de descrentes que vivem em pecados sexuais, ou são trapaceiros gananciosos, ou ladrões, ou adoradores de ídolos. Porque se fosse assim, vocês precisariam sair do mundo. Olha o que Paulo está dizendo. Quando eu escrevi para vocês, que era para vocês não se misturar com o mundo, com as pessoas do mundo, eu não me referia aos ladrões, eu não me referia aos prostitutos, eu não me referia a quem enganava, eu não me referia às pessoas, porque senão vocês teriam que sair do mundo. Por quê? Porque no mundo tem pessoas crentes e pessoas não crentes, e nós temos que se envolver com todo mundo. E ele está dizendo, se fosse assim, vocês teriam que sair do mundo. Agora, olha com quem nós não devemos se relacionar. Aí Paulo está explicando. O que eu queria dizer era que vocês não devem fazer companhia a ninguém que se diz irmão em Cristo, porém está envolvido em pecados sexuais, ou até mesmo é ganancioso, ou adora ídolos, ou é um bêbado, ou um ladrão. Nem ao menos comam com alguém assim. Com quem nós não devemos se relacionar? Com quem? Olha o que ele está dizendo. Eu queria dizer que vocês não devem fazer companhia a ninguém que se diz irmão. Que se diz irmão em Cristo, porém está envolvido em pecados sexuais, ou é ganancioso, ou adora ídolos, ou é um bêbado, ou um ladrão. Nem ao menos comam com alguém assim. Sabe o que Paulo está dizendo? Vocês não devem se relacionar com crente sem vergonha. Paulo está dizendo, não é com o mundo que eu não quero que vocês se relacionem, não. É com quem se diz que é crente, se diz que é cristão, anda com Bíblia embaixo do braço, anda de paletó e gravata, vai para a igreja, canta em conjunto, mas não dá testemunho. Com esse ainda, nem comam, nem sentem na mesa para comer. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Está entendendo ou não? Nem ainda comais com este. Quem é esse? Vou dar um exemplo para você entender quem são as pessoas que nós não devemos se relacionar. Aquela pessoa que não vive o que prega e não prega o que vive.
imagine os irmãos aqui. De vez em quando eu estou andando no carro. Aí de repente alguém grita assim, pastor! Eu digo, sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus, quem é que deve? Nem sei nem quem é. Passou no carro e gritou, tenho nem mais nome, é pastor. Pastor! Eu digo, sangue de Cristo, quem foi esse? Não sei nem quem é. Outro grita, oi pastor Éder! Eu digo, quem é? Se eu estiver fazendo uma coisa errada, estava lá em São Martim, fui com Gabriela, comer não sei o que, de repente chega um homem lá do Ibura, sabia nem quem é. Oi pastor, Pai do Senhor, não sei o que. Eu digo, amém, irmão. Eu pensei que ninguém estava me vendo. Estava com a minha esposa. Se eu estivesse fazendo coisa errada. Não prega o que vive, nem vive o que prega. É com esse tipo de gente que você não pode nem conversar. Não deve. É com pessoas assim que Paulo está dizendo. Sabe por quê, querido? O ímpio, ele é ímpio, confesso. O cara que bebe lá fora, ele bebe, e ele bebe para todo mundo ver. E o crente, que está na igreja e faz aquilo que ele combate em público, ele pratica no secreto. Fala em público, combate a santidade em público, mas no secreto é adúltero, é profano, é sujo, pega a revista que não devia assistir, assiste coisa que não deveria assistir. Eita Jesus, ficou pesado, não foi, irmão? Glória a Deus. Tá difícil, não tá? Glória a Deus. É com esse tipo de gente que você não deve se juntar. Aquela pessoa que é Davi por fora, mas por dentro é Saul. Entendeu? É Abel por fora, mas por dentro é Caim. É anjo por fora, mas por dentro é demônio. É ótimo crente, ótimo pastor na igreja, mas dentro de casa é um péssimo marido e um péssimo pai. É com esse tipo de gente que a gente não deve se unir. É o que está escrito ou não está? A gente lê o texto ou não? Paulo está dizendo, eu não estou querendo dizer que vocês não devem se relacionar com quem está lá fora, não. Porque senão vocês teriam que sair do mundo. Eu estou dizendo que vocês não devem se relacionar com um crente que fala que é crente, mas não dá testemunho. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga aleluia. Aleluia. Uma vez eu estava no rádio, no carro, aí eu escutando o testemunho de um radialista. Olha, escuta essa aqui, eu já vou terminar agora, que já passou da hora. Mas como faz muito tempo que eu não vi vocês, eu estou matando a saudade. Aí estava um radialista dizendo assim, eu fui num evento, só para você entender com que tipo de gente aí você não deve se juntar. Eu estava num evento e sentou do meu lado o pregador da noite. Radialista falando, ou era da Novas de Paz, ou era da Maranata ou da Evangélica. É rádio de crente que a gente escuta. Aí ele disse assim, sentou de lado do pregador. Aí uma cantora recebeu a oportunidade para cantar. O pregador da noite, ao ver a cantora cantando, disse ao radialista, se eu pego essa cantora, olha para teu irmão e diz assim, ó, olha para ele, vai, vou terminar agora. Olha para seu irmão e diga assim, ó, fica esperto. Gente que não presta tem todo o segmento da sociedade. Não é só dentro da igreja, não. Todo canto que você vai, tem gente sincera, honesta, e tem gente também trapaceira, falsa, hipócrita, fingida e que gosta de enganar os outros. É com esse tipo de gente que eu e você não pode nem sentar, nem parar na esquina. Se você souber que está numa rua, vá por outra. Pastor, não quero que o senhor venha pregar aqui mais não. Desse jeito, falar com a pastora não. Vou fazer uma carta de repúdio. Vou dizer, olha, não traga mais o pastor para cá, que ele está muito violento. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga aleluia, fique em pé.